estratégia principal concentrar-se em alfabetização. E então criou-se o programa de alfabetização na idade certa. Quando Sobral criou o programa de alfabetização na idade certa, era na idade certa mesmo. 2 anos de alfabetização. Entretanto, mais tarde, o Ministério da Educação traduziu o programa de alfabetização na idade certa do Ceará e criou o PNAEC Nacional, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Vocês se lembram? PNAEC, 2007. E anunciou que a idade certa para alfabetizar era até os 8 anos de idade. Então, o ciclo de alfabetização de 2 passou para 3 anos. Quando passou para 3 anos, coincidiu com o momento em que a pré-escola passou de 3 para 2 anos e o fundamental de 8 para 9 anos. Como não houve uma orientação adequada e faltou coordenação pedagógica, a professora do primeiro ano de alfabetização, já que agora são 3, bem, eu não preciso me preocupar, porque a criança vai ser alfabetizada até o 3º ano. Então, infantilizou a criança e começou a repetir coisas que ela já havia aprendido na pré-escola. Ou então perdeu o rumo e a orientação. A criança foi aprovada automaticamente ao 2º ano. No 2º ano, a professora alfabetizadora, bem, se não conseguirmos a leitura fluente, pelo menos a leitura silábica. E eu não vou me preocupar com a escrita nem ortográfica e nem alfabética. Deixa para o 3º ano. Chegou no 3º ano, deixou para o 4º. No 4º, deixou para o 5º. E nós abrimos a porta do inferno da chamada produção de analfabetos funcionais. Fecha essa porta. Nós temos que fechar essa porta e começar a entrar no purgatório. E no purgatório vamos nós, professores, junto com os alunos, até encontrar a vista das estrelas no céu, que a esperança em ação vai nos conduzir até lá e deixar tudo isso para trás. Por que eu estou lhes falando isso aqui, minhas amigas e meus amigos? Ah, mas isso é o passado. Vamos olhar daqui para frente. Eu também quero olhar daqui para frente, mas não nos enganemos, nós humanos. O passado costuma ser uma pena ou uma dádiva. Também costuma ser uma pena e uma dádiva. Você caminha sob o sol e o seu corpo com a luz solar forma uma sombra. Você caminha e a sombra te acompanha. O passado é como a sombra, te acompanha onde você for. Ah, mas à noite não tem sombra, mas o fantasma está lá. Já que é assim, só nos resta uma única atitude humana diante do passado que não nos larga: conhecê-lo. É o que eu estou tentando fazer nessa tarde. Vamos conhecer o nosso passado recente e, com o tempo, identificar problemas, causas externas e, sobretudo, internas. Causas não têm responsabilidade individual, são fenômenos. Para nós irmos adiante e colocarmos o passado como um companheiro de viagem, ao invés de termos medo do passado. Vai deixar de ser uma sombra, vai deixar de ser um fantasma para ser um companheiro de viagem conosco. Mas é preciso conhecer. Olha o que Sobral fez. Já no ano de 2009, alcançara 6,6. Cresceu, portanto, 1,7. Minas Gerais levou 18 anos para crescer 1,7. Sobral cresceu em 2 anos. Ah, mas Sobral é um município com 30 mil alunos. Sabe onde é que fica Sobral? Não é capital. Noroeste do Ceará, quase na fronteira com o Piauí. E o exemplo de Sobral foi florescendo e frutificando de uma tal maneira, dos 100 melhores municípios do Brasil em educação básica hoje, 70 dos 100 melhores do Brasil são do Ceará e do Piauí de Alagoas. Nordestinos. Ceará, Piauí
e Alagoas. São eles. 2011, Sobral não parou. Foi adiante, 7,3, cresceu 7 décimos. Prosseguiu adiante, 7,8, cresceu meio ponto. Quando você chega numa nota tão alta como 7,8, supostamente, torna-se muitas vezes mais difícil você continuar crescendo e, sobretudo, crescendo muito. Sobral desmentiu esse tipo de raciocínio. Passou, em 2013, de 7,8 para 8,8, cresceu um ponto. Estava em 7,8, cresceu um ponto, 8,8. Em 2017, cresceu 3 décimos, entrou na casa da excelência, 9,1. 9,1 é média. Significa que muitos alunos estavam com 10, muitos alunos com 9, muitos alunos com 8. Mas abaixo de 8, ninguém. A média é 9,1. 100% dos alunos de Sobral já sabiam tudo de língua portuguesa e matemática. Dominavam o currículo completamente, ainda não era o currículo da BNCC. E quem são os alunos de Sobral? Mais ou menos 50% das famílias dos alunos de Sobral recebem Bolsa Família, são pobres. As alunas e alunos são as filhas ou filhos das pessoas que limpam as ruas da cidade de Sobral, cantineiras de nossas escolas, operários de indústrias, comerciários simples de baixa escolaridade, agricultores familiares. E a escola municipal de Sobral foi ficando tão boa que as particulares começaram a fechar, que a elite econômica da cidade, os médicos, advogados, professores, os empresários, todos transferiram os filhos para as escolas municipais, que elas são consideradas unanimemente as melhores escolas do Brasil. As melhores escolas de São Paulo, Dante Alighieri, São Luís dos Jesuítas, tempo integral, a mensalidade é de R$15 mil para cima, tempo integral. R$15 mil mensalidade. Dante Alighieri, Escola São Luís, nessa faixa. As escolas de Sobral são melhores que as melhores escolas particulares do país, com mensalidades nesse patamar tão alto. São melhores escolas públicas, melhores que as melhores escolas particulares, onde estão as famílias mais abastadas e mais ricas do Brasil. Grandes empresários, banqueiros, industriais, exportadores, intelectuais e assim por diante. E tem gente que ainda fala em privatização e ataca a escola pública. Inclusive em Minas Gerais. E gente graúda. Gente graúda. Nem sabe o que está falando. A pior forma de ignorância é a ignorância diplomada. Não tem sabedoria nenhuma. Nenhuma, só tem arrogância. Nossa Sobral continua. De repente, pessoal, de 2017 para 2019, antes da pandemia, Sobral vai experimentar uma queda de 9,1 para 8,4, caiu 7 décimos. Vocês não imaginam a revolução que aconteceu em Sobral. Eles reviraram a rede municipal, escola por escola, sala de aula por sala de aula, para tentarem saber o que aconteceu em cada sala de aula. Por que o diretor ou diretora permitiu que o IDEB caísse? Estudaram aquilo, identificaram as causas, tomaram providências, introduziram inovações, fizeram as modificações. Aqui a pandemia, ninguém é de ferro, houve uma queda de 3 décimos. Quando chega em 2023, olha o IDEB de Sobral, 9,6. O que significa isso? 100% dos alunos e das alunas sabem tudo do currículo. E outra, o currículo em Sobral de língua portuguesa é o de Portugal, o mais sofisticado. Matemática e ciências é o currículo europeu, muito mais exigente que o currículo da BNCC. Os alunos de Sobral são os melhores alunos da América Latina e virou uma mancha de óleo que vai se expandindo pelos interiores do Ceará, do Piauí, e o Alagoas começou a copiar. Repito, de 100 escolas brasileiras listadas como as melhores, 70
são nordestinas, principalmente do Ceará e do Piauí. 70. Qual é o melhor estado brasileiro hoje em educação básica? Minas Gerais já foi na década de 90. Ceará. Quem é que está caminhando para disputar? Piauí. Quem é que está chegando perto do Piauí? Alagoas. No ensino médio, Pernambuco. Depois, Espírito Santo. A renda média da população nordestina é a menor do Brasil. É a maior concentração de famílias que dependem da Bolsa Família. Alguém, então, vai dizer que tem uma correlação negativa entre pobreza e aprendizado na escola? O Nordeste desmente isso, desautoriza isso. O que o Nordeste está nos ensinando? Que, apesar do contexto socioeconômico e cultural de desigualdades sociais e econômicas e educacionais graves, trabalho precário, baixa escolaridade, baixo padrão de moradia, renda média baixa, dependência de Bolsa Família, transmissão entre gerações culturalmente baixa devido à baixa escolaridade, tudo isso interfere? Interfere. Condiciona? Condiciona. Torna mais difícil o aprendizado do aluno com essa origem na escola? Torna. Como é que os alunos brilham? Porque vocês fazem a diferença na escola. É a constelação, diretor, coordenador, professor, o aluno acreditando, confiando e admirando o professor e a conquista da família. Família em Sobral. Eu era consultor em Itacarambi, cidade majoritariamente indígena. Primeira coisa que eu fiz, Zilene, prefeita uma médica. Eu sei que vocês não têm dinheiro. Se virem, consigam uma van que caiba umas 15 pessoas, vão pela estrada e passem uma semana em Sobral. Prefeita, dá uma diária para todo mundo, para alimentar, para hospedar, uma semana em Sobral. Para casa, eu passava para casa para a secretária, olha que atrevimento, ela me contrata, é minha patroa, eu passava para casa para ela. Vocês vão voltar de Sobral? Vocês vão preparar um seminário em PowerPoint e apresentar para a rede municipal inteira, eu vou sentar no meio dos professores e assistir. Foi uma maravilha. Eu escrevi um artigo recente sobre Sobral, publiquei em jornal, está disponível na internet, eu estou escrevendo muito sobre educação. Aliás, março, se eu vier na segunda quinzena, eu vou fazer o lançamento do meu livro sobre educação aqui. Sobre educação, fazer um lançamento aqui. Está muito legal. Baseado em artigos mais simples, não é livro muito teórico, não, mas está muito legal. Então, Sobral chegou nesse ponto. Olha lá, 9,6. E olhem que coisa interessante. Os anos finais começaram a acompanhar. Os anos finais chegaram em 7,9. A próxima meta de Sobral é os anos finais começarem a empatar com os anos iniciais. Por quê? Porque os alunos que ingressam nos anos finais são esses alunos do 9,6. Então não há razão para eles também não alcançarem o 9,6 nos anos finais. Sobral criou uma escola de formação de professores. Todo professor, todo pedagogo, todo diretor, todo servidor público de escola, inclusive o pessoal de cantina, zeladoria, todo mundo tem um curso durante um ano inteiro e no outro ano continua com uma sessão em tempo integral, uma vez por mês, com materiais instrucionais padronizados. Sobral tem um currículo e um único currículo e ninguém foge do currículo e não tem currículo oculto. Os planejamentos semanais de aulas são padronizados, da educação infantil aos anos finais. O monitoramento é feito permanentemente. O professor analisa toda semana o aprendizado do aluno e toma providências. A coordenação pedagógica monitora, vai para dentro da sala de aula. Sabe quem faz leitura de leite com alunos em sala de aula? O diretor da escola. Falei isso ontem. O diretor da escola faz leitura de leite. Falei em outro lugar. Falei isso onde foi lá em Pedras de Maria da Cruz. O diretor, com tantas atribuições, ele faz a leitura de leite em sala de aula uma vez por mês, em cada sala de aula da escola dele. Nunca tinha ouvido falar isso. Assim funciona Sobral. Materiais didáticos padronizados, programas padronizados de formação, planejamentos semanais de aulas padronizados,
avaliação interna e, ao final de cada semestre, a Secretaria Municipal de Educação criou um centro de avaliação do aprendizado e faz uma avaliação externa por semestre. Todo aluno que é identificado com desempenho acadêmico abaixo do esperado, ele é visto, cuidado, individualizado e tem estratégia para que ele supere aquilo ali. E a rede ainda não funciona toda ela em tempo integral. Está expandindo, a meta é o tempo integral. Então, com isso, eu quero sublinhar o seguinte aspecto: desigualdade socioeconômica, cultural, famílias pobres, de baixa escolaridade, famílias, inclusive, como famílias desintegradas, alunos, crianças que são mais criadas e cuidadas pela avó, criança que não sabe quem é o pai biológico, criança que vive somente com a mãe ou com a avó, num ambiente que tem dignidade, muita simplicidade e pobreza, tudo isso torna mais difícil, mas não impossibilita o gênio dessa criança florescer na escola, quando a escola tem a consciência de que ela é capaz de fazer a diferença. A pergunta é: o que impediria que minhas colegas e meus colegas aqui presentes fizessem de Nova Porteirinha a Sobral de Minas Gerais? Me digam o que impede. A sua inteligência? Quem é que é mais inteligente que você? Ninguém. Todos nós somos inteligentes. Todos. Por onde que isso começa? Isso não começa por via intelectual. Isso começa pela paixão. Começa pela paixão, pelas coisas do coração. Isso move montanha. Mas é preciso o esforço intelectual. É preciso o esforço metodológico, pedagógico, a didatização. É preciso o compromisso, trabalhar com regras claras e evitar os grandes problemas. A aprovação automática, o currículo oculto, a falta ao trabalho. Isso está virando um escândalo neste país. Haverá uma reação dos pais contra isso. E a principal porta para os ideólogos da catástrofe condenarem a escola pública e passarem a defender a privatização, quando apontam o dedo para o absurdo da quantidade de faltas ao trabalho na escola, amparadas em atestado médico de duvidosa reputação. Porque médico nenhum numa cidade vai negar um atestado médico. A pessoa é parente, é vizinha, é amigo, foi criada junto, os pais são amigos e tal, dá o atestado por telefone, passa aqui e pega. E chega lá, ainda tem professora que anuncia para a diretora: você não quer me dar uma licença hoje à tarde? Eu vou lhe trazer um atestado na segunda-feira de 15 dias e traz. E traz. Se um operário fizer isso, ele perde o emprego na hora. Se eu fizer isso, a Elbe me manda embora na hora. Pensem sobre isso. Isso é ética. Vocês lembram o que eu falei de manhã? O que é ética? Eu quero e eu posso. Deverei fazer? Eu quero e eu posso e eu vou fazer. Você faz em cima de quem? Do aluno. Aí vem o fantasma da sombra do passado. O tempo passa. O tempo passa. As coisas que eu não deveria ter feito na minha vida, eu me julgo uma pessoa do bem, não sou melhor do que ninguém. Eu não sei onde e quando eu cometi algum ato de injustiça contra quem quer que seja. Nunca tive ódio na minha vida, mágoa nem nada. Vocês não têm por que saber isso, mas nós somos humanos. Deixa eu compartilhar. Como eu sou, desde jovenzinho, uma pessoa de convicções, e a coragenzinha nunca me abandonou, não sou como onça, mas nunca me abandonou, eu, muito jovem, lutei minha vida inteira contra a ditadura militar. Eu era o principal líder estudantil de Minas Gerais na universidade. Por causa de opinião, de ideias, de consciência. Vocês já ouviram falar de crime de opinião? Crime de consciência? Só tem isso no comunismo, no fascismo, no nazismo, nas ditaduras, nas tiranias. Porque na democracia, opinião é livre, cada um tem a sua. Liberdade de consciência é livre, cada um tem a sua. Suas escolhas existenciais, religiosas, filosóficas, de valores, preferência político-partidária, ideológica, eleitoral, orientação sexual, o que seja. Isso é da individualidade de cada ser humano e ninguém tem que arbitrar, julgar a singularidade, a individualidade, a liberdade constitutiva da dignidade de cada ser humano. Mas nas ditaduras, nas tiranias, não é assim.
Eles chegam ao ponto de criar crime de opinião, crime de consciência. E eu, com 20 anos de idade, preso, torturado, tortura, 20 anos de idade, magrinho, julgado no tribunal militar, 5 oficiais fardados do Exército, me condenaram a 1 ano e meio de prisão, já tinha cumprido pena, cumpri 1 ano e meio, torturado, me perseguiram de novo, fui para o exílio, 2 anos e meio no exílio, voltei, conheci a Virgínia, casei, sofremos horrores de perseguição, lutamos sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, mas com coragem, derrubamos a ditadura, conquistamos a democracia, estamos aqui falando sem crime de consciência, sem crime de opinião. É bom, não é? É bom, né? Foi sofrido? Foi. Mas foi muita luta. E eu sei quantos companheiros, amigos, fraternos foram ficando para trás, mortos, torturados, desaparecidos, que nem a família soube onde é que estava para enterrar o corpo. Foi um não, vários amigos meus, pessoais. Isso é uma ditadura. Alunos, crianças, precisam entender o valor da liberdade, o valor da democracia, o valor da liberdade de consciência, da liberdade de opinião, conhecer a Constituição do seu país, para louvar a liberdade, garantir a liberdade, não permitir a volta da tirania, garantir a individualidade humana. Quem somos nós? Vamos ver um experimentozinho? Qual é a cor da minha pele? Eu sou o quê? Indígena, preto, pardo, branco. O que eu sou? Branco. Que ilusão. Branco na aparência. Eu, há 4 anos atrás, e meus irmãos, soubemos que nós somos judeus também. Porque a 17ª geração ancestral, que eram espanhóis perseguidos pela Inquisição na Espanha, migraram para Portugal, perseguidos de novo. Uma parte foi para a Holanda Maior, uma parte veio para o Brasil colônia quando a Holanda ocupou o Nordeste. Quando Portugal readquiriu o controle do território, perseguição, eles foram e fundaram o atual Nova York, e uma parte foi para os interiores de Minas Gerais, e um deles, dessa diáspora que se espalhou, é o meu ancestral de 17ª geração, e que deu no meu avô, que é judeu, de parte de pai e de parte de mãe. A lei de Israel diz: quem é neto de judeu pelo lado materno é considerado judeu. Então eu sou com atestado judeu. Não consigo ser culturalmente judeu, nem religiosamente judeu, que já tem 76 anos, embora eu tenha uma admiração por um lado do judaísmo, que é o lado ético, não igrejeiro, não religioso, tenho uma inclinação, mas então eu sou também judeu. Mas, como os meus ancestrais vêm de longe e a cor da minha pele tem textura branca, a gente sabe história e começa a se perguntar: século XVI no Brasil, século XVII no Brasil, século XVIII no Brasil, onde estavam as mulheres brancas? Lá na Europa, e meia dúzia cá, numa ou 2 ou 3 cidades. Quem eram as mulheres? As índias, as mulheres negras alforriadas e as mulheres negras escravas. De onde nós viemos? Quem falou que no meu DNA eu não sou negro? Quem falou que no meu DNA eu não sou índio? Então eu vou dizer o que eu sou. Eu sou índio, eu sou negro, eu sou branco, eu sou judeu e sei lá mais o quê. Viva a diversidade, assim somos nós. É isso. É isso. E alguém é melhor do que ninguém? Só o bobo. Só o bobo. A humanidade, a humanitas, é formada por bilhões de seres humanos, cada qual com a sua individualidade, sua singularidade. Não tem impressão digital igual a outra. Não tem individualidade humana que se repete em outro da mesma forma. Somos homens, somos mulheres. Segundo a orientação sexual, somos de acordo com a orientação com a qual você é feliz. E alguém é árbitro disso? Alguém é juiz disso? Você vai entrar na intimidade da dignidade do ser humano para julgá-lo pela sua orientação sexual? Eu sou heterossexual, e daí? Isso me torna melhor do que alguém? O outro é homossexual, e daí? Isso torna melhor do que alguém? O outro é transexual.
isso o torna melhor do que alguém, nem melhor nem pior. Ele não perde a humanidade, nem ganha a humanidade pela orientação sexual que segue. Quem acha que pode julgar e ainda diz que Deus diz de tal forma, está escrito em tal lugar, primeiro me mostre onde é que está escrito, que até hoje eu não vi. E eu costumo ler a Bíblia. E segundo, quem é que vai julgar alguém? Quem vai julgar a primeira pedra? Julgar a orientação sexual de quem quer que seja? Quem acha que pode julgar a orientação sexual de alguém, vai achar que pode julgar a opinião de alguém, as escolhas filosóficas de alguém, as escolhas religiosas de alguém, começa a intolerância. E atrás da intolerância, o autoritarismo e o totalitarismo. Não se viola a liberdade de consciência de um ser humano. Não se viola a liberdade existencial de um ser humano. Porque violar isso é violar a dignidade de um ser humano e cometer contra ele a maior de todas as injustiças. Destruir a sua personalidade. Onde é que nós vamos aprender isso? De um modo tranquilo, simples. Se a família não ensina, a televisão não ensina, as redes sociais disseminam preconceito, é na escola. É na escola. Então eu não tenho mais que trabalhar o tema diversidade em sala de aula pisando em ovos. Ah, vamos pegar uma boneca branca, uma boneca parda, uma boneca preta, uma boneca indígena, uma boneca com traços orientais, para as crianças pegarem nas bonecas, não. Eu tenho indígena na minha sala de aula, eu tenho moça, menina parda, menina preta, menina branca, menino preto, menino pardo, menino branco. Vamos olhar um para o outro. Olha o seu cabelo. Nós vamos descobrir a beleza do cabelo. Não está todo mundo hoje imitando aquele Rastafari, aquele penteado? Eu, de vez em quando, até vontade de arrumar um Rastafari para mim. As minhas netinhas, quando fizeram o Rastafari, eu achei maravilhoso. De onde veio? Do padrão estético das mulheres e das moças negras. E é maravilhoso. E é maravilhoso. A maior impiedade que se possa cometer contra um ser humano é o preconceito. Preconceito de qualquer ordem. E a criança, para se humanizar, para verdadeiramente se constituir como ser humano no meio de nós, numa escola, ela, antes de tudo, tem que ser liberta do preconceito. Não vamos inculcar nada, nem mostrar o caminho. Vamos orientar. Orientar. Ler, pensar, fábulas, literatura, debate, discussão livre, e vão fazendo as suas escolhas no campo de valores, segundo a justiça, segundo a verdade. As duas virtudes morais superiores são buscar a justiça, buscar a verdade. Se um dia eu vou encontrar a minha verdade, eu não sei, mas pelo menos eu tenho a consciência que durante a minha vida inteira eu a procurei. Se vou encontrar, ainda não sei, mas a procurei e não me arrependo dessa procura, dessa jornada. Isso é que me humaniza. É isso. A escola precisa fazer isso, mas precisa fazer bem a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história, a língua inglesa, a educação física e assim por diante. Feita essa volta ao mundo, nós agora voltamos aqui à nossa tabela. Deu para compreender essa questão do IDEB, os diferenciais, como é que se analisa? Ah, mas nós crescemos 2/10 da penúltima para a última avaliação. Pega a primeira e a última, subtrai, você tem um valor. Divide por 9 avaliações. Vamos ver quanto é que crescemos a cada biênio. Vamos comparar com o Sobral, vamos comparar com outros que são melhores e vamos ver o tamanho da nossa crise. Vamos adiante. Agora nós vamos para a prova Brasil. Ah, sabe o que eu fiz depois do almoço? Procurei o Tiago. Ô, Tiago, me dá um presente. Ele achou que eu ia pedir para ele um presentaço. Ele me deu mais do que um presentaço. Ao invés de beber água, será que eu podia beber suco de umbu durante? E está aqui, ó. Promessa feita, promessa cumprida. Eu não lhes ofereço, porque eu não tenho a capacidade de multiplicar os pães. De modo que embora ontem à noite nós tenhamos caminhado sobre as águas, né? Sobre não, dentro das águas. Para ser mais claro.
O Lucas gostou tanto que está querendo voltar para lá hoje. Bom, pessoal, nova porteirinha. Agora, eu estou admirado de ver, vocês estão de parabéns. O povo está atento, igual coruja à noite, que enxerga na escuridão qualquer coisa. O povo está atento aqui como eu nunca vi igual. Hein? Vontade de aumentar esse débito logo. Bom demais, é isso aí. Bom, pessoal, agora, de onde vem a nota do IDEB? Vem, sobretudo, da Prova Brasil. Mas tem um probleminha. A nota da Prova Brasil não está na escala de 0 a 10. Você se lembra da nota da Prova Brasil quando chega na escola de vocês? A escola que participa da avaliação Prova Brasil? A nota da Prova Brasil na minha escola, vamos pegar aqui Nova Porteirinha, língua portuguesa, 181,9. 181,9, que nota é essa? Que nota é essa? E a gente fica confuso. Se o professor e a professora não entenderem o que significa aquela nota na escala das centenas, não adianta ter avaliação da Prova Brasil, porque ele não entendeu o resultado. Para entender o resultado, nós temos que entender isso aqui, que eu acho que está. Está aqui. Preste atenção aqui. A avaliação nacional conduzida pelo Ministério da Educação, chamada Prova Brasil, ela se baseia numa escala de aprendizado chamada tecnicamente de escala de proficiência. Proficiência. O que é proficiência? Estabelecido o currículo da BNCC, padrão nacional. Proficiência é o que se espera que cada aluno aprenda, conheça e saiba fazer, por disciplina, campo de conhecimento interdisciplinar e por ano da escolaridade. Ao longo da escolaridade, do primeiro ao nono, do fundamental, do primeiro ao terceiro do ensino médio. Dado um currículo, a BNCC, é o que se espera que cada aluno aprenda, conheça e saiba fazer, por disciplina, campo de experiência, campo de conhecimento e ano da escolaridade, ao longo de toda a escolaridade. Como é que isso é medido? De 0 a 149 pontos, nós temos o aluno que não identifica letra de alfabeto, não faz nenhuma conexão fonema-grafema, não sabe ler. Mas, entretanto, ele está dentro de um mundo letrado. Redes sociais, painéis nas ruas, rádio, outdoors e tudo mais. Ele pode não saber ler e escrever e interpretar, mas entende várias palavras em inglês, que elas estão no meio de nós aí para todo lado, inclusive na computação, mexe com o computador, mexe com o celular. Se a mãe precisar, ele usa o cartão no banco e faz as coisas todas direitinho. Se ele vende pirulito na rua, ele vende e dá troco direitinho, mas, seja como for, não identifica as letras, não sabe os nomes das letras, não forma sílabas e assim por diante. De 150 a 174, nós temos o aluno em processo de alfabetização no primeiro ano. Eu quero apenas acrescentar a minha colega professora do período da manhã. O ciclo de alfabetização tem 2 anos. Entretanto, a alfabetização não tem uma culminância única no final do segundo ano, quando o aluno tiver que apresentar-se alfabetizado. O ciclo de alfabetização tem culminância a cada ano. Já no primeiro ano, espera-se que a criança, ao concluí-lo, seja capaz de ler, não de modo silábico, mas de modo fluente, palavras simples, frases simples, parágrafos simples. Em 1 minuto, ele seria capaz de ler um texto
formado de palavras simples, frases simples, 3 ou 4 linhas, em 1 minuto. Conjunção, preposição, artigo e palavras simples, até com repetição de vogal. Mas ele lê com fluência e entende. Por exemplo, 80 palavras em 1 minuto. Primeiro ano. No segundo ano, os suportes textuais são diferentes. Ele vai para a história em quadrinho. Ele passa do telegrama muito simples para a carta. Passa do telegrama muito simples para uma pequena notícia jornalística. Os suportes textuais são mais amplos. Ele já começa a compreender titulação, paragrafação, melhor a maiúscula e a minúscula, já trabalha com palavra trissílaba, eventualmente com BR, BL, PR e assim por diante. O texto que ele vai ler em 1 minuto já não tem 80 palavras, tem 100 ou 110. E a escrita dele não pode ser menos do que alfabética. Se não chegar à escrita ortográfica, pelo menos a escrita alfabética. Aí nós temos o aluno que lê com fluência, portanto, ele não faz silabação, ele compreende o que lê, ele interpreta o que lê e ele dá o testemunho disso. E, além disso, ele escreve. Não é só o nome dele, porque o nome dele ele escreve no final do 2º período da educação infantil. Ele escreve, ele faz produção textual, 2 redações por semana. Se ele fizer, ele faz produção textual. Se ele não fizer, ele não vai fazer produção textual. Então, o 2º ano, o assunto alfabetização está liquidado. Daí para frente é o letramento. Antes é o letramento, daí para frente é o letramento. Então, a alfabetização é um contínuo. Ou seja, você que é professora alfabetizadora no 1º ano, você não vai deitar no range-rede, porque se não der conta, tem o 2º ano para alfabetizar o aluno. Não é assim, não. Isso é aprovação automática. Você tem que ver na BNCC quais são as habilidades que se espera que durante o 1º ano e ao término dele, o aluno deve dominar para prosseguir bem no 2º ano e completar o ciclo de alfabetização em plenitude. Não tem transferir para o outro, não. Você tem que dar conta das habilidades que estão ali. O que é 150 a 174? É um intervalo contando os 2 extremos de 25 pontos. É assim que é a escala de proficiência da Prova Brasil. A cada 25 pontos aqui, é como se fosse uma prateleira de habilidades. Aqui estão as habilidades do 1º ano. Aqui estão as habilidades do 2º e uma parte do 3º. Aqui estão as habilidades do 3º e uma parte do 4º. Aqui estão as habilidades do 4º e uma parte do 5º. E aqui estão outras habilidades do 5º ano. É como se fosse uma prateleira. As habilidades vão aumentando e tornando-se mais complexas. Olha lá, em cores, em patamares. Tá? Onde é que os nossos alunos concluintes do 5º ano precisam estar? No mínimo, no nível 5, proficiente, de preferência mais próximo de 249. E, se possível, a metade deles no avançado, 250 e à frente. Quando nós temos aquela nota, você se lembra qual é a nota da Prova Brasil, da nossa rede municipal? 181,9 em 2023. Onde é que nós estamos? Nível 3, crítico, vermelho. Nós deveríamos estar aqui. Qual é a distância desse ponto para este ponto? 180, 20. Nós estamos 70 pontos atrás. Quase 3 níveis atrás. Ou seja, os nossos alunos concluintes do 5º ano estão concluindo-o com um domínio de língua portuguesa e de matemática esperado de um aluno concluinte do 2º ano. Isso está acontecendo no meio de nós. Não há culpados, não há responsabilidades individuais, mas há responsabilidades gerais. Não sei quem era prefeito ou prefeita antes de Elbe, não sei. Não sei quem era a Câmara de Vereadores, não sei quem eram os líderes sociais da cidade, não sei quem eram os diretores, os coordenadores pedagógicos e os professores. Todos têm, em algum grau,
cada qual coloque na cabeça o chapéu que lhe couber, corresponsabilidade nisso. Não há inocentes nisso. Não há inocentes nisso. Todos temos algum grau de responsabilidade com isso aqui. Não isento as lideranças políticas, não isento as lideranças empresariais, não isento as famílias, mas não isento nem o diretor, nem o coordenador pedagógico, nem o professor ou professora. Porque senão eu vou mentir para você. Porque quem vai mudar esse jogo, antes de tudo, aqui está. A mudança está aqui. Primeiro dentro de nós, para chegar na sala de aula. A mudança é aqui. Pessoal, deu para compreender? Esse material vai para você. Para que vocês não tenham dúvida, porque isso não é fácil. Não é fácil. Para vocês entenderem isso, na próxima sessão de módulo 2, a colega mais habilidosa pega esse material, vai lá para frente e dá uma aula. Vai explicando. E vocês vão ajudando, e perguntando. Vocês vão garimpando, fazendo perguntas, até todo mundo entender. Até cada professor entender isso aqui. Viu, secretário? Porque esse encontro nosso, para mim, maravilhoso, pode ser até interessante para todo mundo que está aqui. Mas esse trabalho que eu estou fazendo, se eu for razoavelmente bem sucedido, se isso não for estudado pelos meus colegas professores, na próxima semana em cada escola, daqui um mês, todos vão esquecer isso aqui. Porque não se apropriaram, no sentido de utilizar esse conhecimento e aplicar para interpretar os resultados da própria escola. Se isso não for feito, daqui um mês eu vou ter que repetir isso para vocês, porque todo mundo vai esquecer. Tem que se apropriar, aplicar, para conhecer a realidade da sua escola. Pega os resultados da sua escola e aplica isso aqui, que vai dar tudo certinho. Aqui são os descritores curriculares, aí são os anos finais. Bom, com isso, nós temos ainda um tempo para que vocês, se quiserem, façam perguntas, comentários, vão conversar um pouco, vocês falarem um pouco da rede, expectativas, esperanças, o que podemos mudar. Se o secretário também quiser falar alguma coisa. Quem se habilita? Quem se anima? À vontade. Não tem problema. Pode falar. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Eliane. O que você acha do pé de meia? Ajuda, atrapalha e influencia? Eu não entendi o quê? Pé de meias. O que você acha do pé de meia? Se o programa do pé de meia ajuda ou atrapalha? A pergunta dela é muito interessante. Não tem importância que se dirija ao ensino médio. O que é o pé de meia? Foi criado no ano passado pelo presidente da República, o ministro da Educação, que é do Ceará, Camilo Santana. O que é? É uma bolsa poupança de um valor moderado que é entregue numa conta bancária que não pode ser movimentada até o aluno concluir o ensino médio em escola pública, para que o aluno forme uma poupança e seja estimulado a prosseguir na escolaridade, estudando mais e bem-sucedido, e encorajado a prosseguir os estudos em nível tecnológico e em nível universitário, após concluir o ensino médio. Como ideia e intenção, aplausos. Funciona? Vamos ver. Em 2023, o Brasil se alarmou com um fenômeno que foi de um total de 6 milhões aproximadamente de jovens que se inscreviam para fazer o Enem. As inscrições caíram 50% para 3 milhões. Vocês se lembram disso? Foi um escândalo nacional. Tem a ver com a pandemia, tem a ver com o medo do futuro, tem a ver com o colapso do futuro, tem a ver com o medo do desemprego, tem a ver com a revolução tecnológica, a uberização, que agora você não tem local de trabalho, você não tem colegialidade no local de trabalho, você não tem patrão,
Então você vai para a uberização, para a terceirização, para o contrato temporário. Isso gera uma instabilidade, uma incerteza, uma falta de perspectiva de futuro, adoecimento psíquico, tudo. Que a juventude está enfrentando isso hoje. Quando o pé de meia foi criado, já em 2024, agora eu vou responder sua pergunta objetivamente. Você se lembra qual foi o número de jovens do ensino médio que se inscreveram no Enem em 2024? Quase 6 milhões. Todo mundo voltou. Portanto, é provável, não estou afirmando, é provável que haja uma forte correlação positiva entre o pé de meia e a volta do aluno à escola e a volta do aluno ao Enem. Portanto, nota 10. Se eu estiver enganado, eu vou reconhecer isso depois, mas por enquanto, nota 10. Está respondido? Você concorda com isso? Concorda mesmo? É isso. A senhora está comprovando que o aluno voltou para a escola. Mesmo que seja Bom demais. professor. O senhor concorda? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que a maioria me conhece, né? Posso nem falar meu nome, todo mundo já sabe. Cleusa. Falando-se nessa época, nesse atual século que nós vivemos, onde nós passamos por várias conferências da educação, onde que nós tivemos os 10 temas principais aí, que foram debatidos. O senhor acha que é conveniente, nesse século que nós estamos ainda sem plano de cargo de salário? Toda a legislação respectiva à profissionalização na área pública, especialmente o caso da educação, incentiva, encoraja que haja um plano de carreira. Plano de cargos e salários, me permita uma correção. Não se fala mais plano de cargos e salários. Fala-se carreira, porque cargo dá a impressão de uma hierarquia de cargo independentemente do mérito. Salário, uma hierarquia salarial independente. Quando você fala em carreira, é uma progressividade como desenvolvimento profissional e pessoal. Então, é plano de carreira. Vou falar claro com vocês. Quem são os responsáveis por não termos planos verdadeiramente de carreiras para o magistério? Na esfera municipal, na esfera estadual. Tem na esfera federal para a universidade. Porque o Ministério da Educação não tem escola de educação básica regular, ensino fundamental e ensino médio. Tem escolas de educação tecnológica. Quem são os responsáveis? Eu sou um democrata, lutei contra a ditadura e ajudei a formar sindicatos. Um dos responsáveis é o próprio sindicalismo, que pensou no professor, mas pensou no professor na linha do interesse imediato e na linha do interesse imediato somente o interesse do contra-cheque. Esqueceu que ao lado do professor tem um aluno. Então, para o sindicalismo no Brasil, está sendo gravado ali, estou falando. Podem me criticar depois, mas está aqui. Eu vou falar e vou defender. É plano de cargos e salários e não de carreira. Basta estar vivo que recebe, por tempo de serviço, prêmio, independente do desempenho e independente do resultado do aprendizado dos alunos. Qual governante sério que vai aceitar uma coisa como essa? Nenhum. Um governante populista, irresponsável, demagogo, vai aceitar para ganhar popularidade fácil a curto prazo. O que eu defendo? Plano de carreira, para ser estabelecido em lei, tem que passar por um filtro de 2 anos sob o sol, com a claridade solar. Total clareza, total transparência. Cada profissional conhecer a proposta para confiar que ela é boa e comprometer-se com ela. Coisa rápida não vai funcionar. Segundo, plano de carreira tem que ser progressão que garanta igualdade de oportunidades o tempo inteiro para todos
mas que premie o desempenho. O desempenho pessoal em termos de procedimento, de comportamento, mas também o desempenho do profissional materializado, evidenciado no aprendizado dos seus alunos. Sobral, que não tem dinheiro abundante para ter um plano de carreira, entretanto, premia todo ano professor e escola com o equivalente a um salário mensal ou mais de um salário mensal na época do Natal, quando a escola e a sala de aula cumprem as metas estabelecidas. É um começo promissor. O plano de carreira tem que ter uma metodologia de avaliação do desempenho. E a metodologia de avaliação do desempenho, claro que ela tem que levar em conta pontualidade, assiduidade, participação no módulo 2, participação nas formações, cumpriu o planejamento semanal de aulas, se empenhou, tudo isso vale. Mas tudo isso é processo, não estamos falando de resultado. Tem que ter uma ponderação matemática que nessa equação entre o aprendizado do aluno. Na hora que vai entrar o aprendizado do aluno, começam as resistências. Nós ainda operamos assim. A senhora é uma excelente profissional e merece estar no topo da carreira. Se a senhora tiver uma progressão e uma colega sua, que não é assídua, não é pontual, não está nem aí para planejamento semanal de aula, não quer saber de módulo 2, é inadimplente, ela acha que, por automatismo, ela tem o mesmo direito que a senhora. A senhora crescer, ela quer crescer também. Isso ainda está no meio de nós e não saiu. E é mais forte do que isso que eu estou falando aqui. Há um egoísmo possessivo ainda, tomando conta da maioria das pessoas quando você fala em plano de carreira. Aí não prospera. Tanto é que vocês podem ler todo o meu projeto do trabalho da consultoria. Eu já fiz plano de carreira, eu sei trabalhar com isso. Nem toco nesse assunto na consultoria. Nem toco nesse assunto. Estou tocando aqui que a senhora perguntou em respeito à senhora. É uma pergunta relevante. Não toco, porque é uma caixa de marimbolo. Porque é na hora do vamos ver e mais. Me permitam. Estou falando em tese, não estou falando de nova porteirinha. Tem que ser projeto de lei. Quando chega na Câmara Municipal, boa parte dos próprios professores que concordaram na fase da discussão vão lá na Câmara Municipal falar o contrário para pressionar o vereador. E aí os vereadores podem mudar o plano de carreira, o prefeito tem que vetar. Aí voltamos à estaca zero. É o filme que eu tenho visto sobre plano de carreira. Você me pergunta, você acredita que isso vai prosperar nos próximos 5 anos? Não. Eu acredito que pode começar a ser aceita a ideia nos próximos 10 anos. Não é para a minha geração. Até porque eu já estou biologicamente datado, né? Embora minha mãe tenha vivido 109 anos e tocado piano até os 105, mas não sei. Então, aqui entra um pouco do ceticismo da razão, vendo as pessoas como elas agem quando o assunto é plano de carreira. Por enquanto, esse assunto não aflorou, porque todo ano todo mundo sabe que haverá, por decreto presidencial, um aumento real do salário profissional nacional acima da inflação. Isso é uma coisa que o professor merece e é bom, né? Por exemplo, tem muitas redes de ensino que estocam na conta bancária da prefeitura uma sobra do Fundeb para o final do ano. E chega no final do ano, estão até chamando de 14º salário impropriamente, que não é salário. É um prêmio que é distribuído horizontalmente, de modo igual para todo mundo. Então é como se todo mundo ganhasse um salário no Natal de bônus. Eu sou contra? Não. Mas eu sou a favor para quem merece. Quem merece muito vai ganhar 2 vezes. Quem não merece não vai ganhar nenhum. Como é que você distribui um prêmio igualmente para todos que tiveram desempenhos, responsabilidades e comprometimentos completamente desiguais? Uma pessoa que todo mês arranja um atestado médico e falta uma semana. Ah, mas um atestado médico, minha filha, então você veio da guerra do Vietnã, que eu nunca vi tanta doença assim. Eu nunca vi. Outra pergunta. Professor? Foi sancionada a Lei 11.738, 2010, se não me engano, 2011, 2010.
E até hoje ainda nós temos ainda a questão de regularização. Por exemplo, os estados têm 40 horas de jornada de trabalho, outros têm 30 horas, outros têm 24 horas. Isso aí depende de cada um. Ou por que não? Por que não houve uma harmonia de direcionamento igual a 11.738 fala, que é 2/3 na sala e 1/3 fora da sala? Porque 24, você vai calcular, aí vem uns cálculos lá que até hoje não entrou na minha cabeça. Acho que eu sou meio burrinha. Mas, quando se calcula 2/3 de 30, a gente sabe que é 20. 20 dividido por 5 dá 4 horas. Enquanto que 1/3 corresponde a 10. 10 é o que você vai elaborar atividade, atender um aluno, etc. As atividades que a gente presta, o senhor sabe mais que nós, que o senhor acompanha. E por que não foi padronizado isso, se foi criado uma lei federal? Bom, não foi padronizado, embora algumas coisas tenham sido padronizadas e algumas coisas mais fundamentais, que nós somos uma república democrática federativa. Cada estado da União, inclusive o Distrito Federal, tem autonomia relativa, política, jurídica e administrativa para tomar decisões observada a lei maior. O que diz a lei maior? A do piso profissional nacional de salário. Será anualmente corrigido acima da inflação, estabelecido mediante decreto presidencial, correspondendo a 40 horas. Aí você tem estado que decide pagar o piso integral para 24 horas. Os professores, é claro, aplaudem. Eu acho uma decisão inteligente, se a rede estiver progredindo. Tem estados e municípios que decidem pagar integral por 30 horas. 30 horas significam 2/3, 20 aulas em sala de aula e 10 horas remuneradas para fazer um módulo 2, até para fazer um programa de formação continuada diferente, para fazer registros, para produzir provas, corrigir provas, dá tempo. Funciona? Cada um responda com a sua consciência. Eu já vi acontecer o quê? Você tem um regime de 30 horas. Então, supostamente, a pessoa deveria dedicar 10 horas remuneradas extra classe. Mas aí tem um segundo cargo em outra rede, ou numa escola particular. Aí vem dizer a secretaria que não é possível trabalhar 10 horas, que já tem um turno de aulas na rede municipal e outro turno de trabalho na rede particular. E quer que o ônus fique com a rede municipal. Quando a rede particular cobra do profissional tudo, cumpre tudo, porque tem patrão e manda embora. Quando a rede municipal quer cumprir a lei, a jornada de 30 horas, você tem uma acomodação e daí a pouco a jornada de 30 horas remunerada cai para uma jornada letiva de 20 horas, desmoraliza as 30 horas. A senhora me perguntar, você faria 30 horas hoje? Eu não tenho como responder essa pergunta nos próximos 5 anos. Eu quero ver para crer. Convencer e ver para crer. Além do que é o seguinte, uma administração municipal ou estadual faz, vem a outra e desfaz. Vem a outra e desfaz. Então aí eu não tenho como julgar, que a lei é clara. É o piso para 40 horas. Bem, eu vou pagar o proporcional a 24 horas. Está cumprindo a lei. Eu vou pagar proporcional a 30 horas. Está cumprindo a lei. 16 e 8. Aí é uma questão de ordem. Não é isso não. Não é trabalhar 4 vezes por semana. Espera aí, só um minutinho. Você vai trabalhar 4 vezes por semana em sala de aula. Agora, se a escola decidir que o 5º dia da semana é na escola, para a entrevista individual da professora com a coordenadora pedagógica, para fazer os registros e entregar, para participar de um grupo que vai elaborar as questões, a jornada vai ser cumprida na escola. Eu não posso dizer que minha jornada é de 24 horas, eu cumpro 16 horas em sala de aula, 4 dias, está cumprida a jornada, o resto eu faço em casa. Só um minutinho. A direção da escola e a escola tem o direito de arbitrar a distribuição desse horário. Senão, vira cada um por si. Cada um tem que ter regra. Agora, essas coisas têm que ser discutidas e estabelecidas por escrito
antes do benefício ser concedido. Depois do benefício, você querer criar a regra, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu confesso, eu sou cético em relação a isso. Nessa situação, aí, interpretativa da lei de 24 horas, que para mim não bate, porque nós trabalhamos 5 dias normais em sala de aula. Então, a jornada de um texto é menor. Então, é isso. Eu entendo. É por isso, voltando à sua pergunta originária, que em tese, pagar o piso integral por 30 horas, com 20 horas aula na escola, seria o mais racional, o mais equilibrado. Mas tem sido uma fonte inesgotável de problemas também. De modo que nessa caixa de marimbondo eu não tenho como entrar, porque cada lugar faz de um modo diferente. Cada lugar faz de um modo diferente. Quando é que vai haver uma solução? Agora, não temos que ter uma única solução nacional. O país é federativo. Os municípios têm autonomia política, administrativa e, no que couber, financeira. Eles podem decidir. Agora, decidir colegiadamente. O problema também é de cultura política e déficit de democracia. Porque teve uma eleição, alguém ganhou, quem perdeu não tem que apedrejar o que é bom, não. Política pública não pertence a um partido, a um governo, a uma pessoa. Política pública, se é boa, é nobre, ela pertence ao Estado, à sociedade, e é um bem público que deve prosseguir. Mas ainda no meio de nós prevalece uma espécie de espírito destrutivo. O outro fez, eu venci as eleições e sou de outra posição, então eu vou ignorar o passado, mas o passado te acompanha. Não adianta. O que é bom deve continuar. Né? Mais alguma pergunta? Eu não consigo ser conclusivo para a sua dificílima pergunta, porque nós somos humanos, as paixões entram no meio, os interesses entram no meio, e nesta vida só não tem interesse que eu saiba mula sem cabeça. O dia que um ser humano me disser que não tem interesse, eu vou dizer: o que houve com você? Você perdeu a condição humana? O interesse é uma paixão inteligente, racionalizada, moderada, nobre. Quando o meu interesse pessoal coincide com o interesse geral público, isso é virtuoso. Quando o meu interesse pessoal, para ser realizado, tem que passar por cima do outro, aí é vicioso. Aí não é legal. Mas interesse é uma coisa nobre. Ambição é uma coisa nobre. Ambição é uma coisa nobre. Quem não tem ambição não vai jamais exercer liderança, não vai progredir. Outra coisa é cobiça. Cobiça é um vício. Cobiça, você quer alcançar alguma coisa de qualquer maneira indo na garganta do outro. Né? Mais alguma pergunta? Secretário, por hoje, missão cumprida. A não ser que você pratique um ato de maldade e diga mais uma hora de curso. Missão cumprida. Obrigado.
tarde agradável na colonização 2, no sítio, no Rancho Souza. Lembrando que amanhã nós temos mais. Amanhã teremos a presença da nossa prefeita Elbi Brandão para falar conosco também aqui na jornada pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Recebemos com palmas mais uma vez o professor João Maris Guia. Obrigado, viu? Boa tarde. Ainda mais após o almoço, se nós tivéssemos o tema da manhã para trabalhá-lo à tarde, teria sido mais adequado, porque o tema que nós vamos trabalhar agora, embora muito interessante, ele requer algo que um pós-almoço não costuma fornecer muito. Muita atenção. Muita atenção. Pois bem, o que eu vou lhes apresentar vai começar com uma tabela, número. Eu vou lhes apresentar aqui os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em série histórica, desde que este índice passou a ser aplicado na avaliação da qualidade do aprendizado dos alunos brasileiros da educação básica regular. Anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nós temos, para efeito de comparação, Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, Sobral, no Ceará. Eu vou saltar Conceição do Mato Dentro e Pedras de Maria da Cruz. Conceição entrou aqui porque eu trabalhei lá, eu sou consultor na segunda e terça, e Pedras de Maria da Cruz, que eu fiz uma palestra ontem lá para a rede municipal. E Nova Porteirinha, que é o nosso interesse principal. Aqui nós temos na primeira linha os anos de aplicação da Prova Brasil, língua portuguesa e matemática, sempre aplicadas nos anos ímpares, 2007, 9, 11, 13, até a edição de 2023. Os resultados da Prova Brasil e do IDEB sempre são divulgados nos anos ímpares, ou seja, um ano após a última edição da Prova Brasil. Então, este ano nós teremos mais uma aplicação da Prova Brasil, final de outubro ou novembro, e os resultados IDEB virão no ano que vem. Brasil. Vou me limitar aos anos iniciais para não ficar muito número e muita repetição. Redes públicas, municipais e estaduais, do Brasil inteiro. 2007, a nota Brasil, nos anos iniciais, numa escala de 0 a 10, era 4. 2009, 4,4. 2011, 4,7. 2013, 4,9. Passou a 5,3, 5,5, 5,7. Na pandemia, voltou a 5,5. E em 2023, 5,7. O mesmo resultado de 2019. O que esses resultados significam? Grosso modo, de maneira geral, de 0 a menos de 4, nós temos desempenho muito crítico. De 4 a menor do que 5, desempenho crítico. De 5 a menor do que 6, um desempenho básico que apenas indica que o aluno detém as condições mínimas para prosseguir na escolaridade, podendo recuperar-se e prosseguir. Portanto, até menos de 6, os resultados vão de muito crítico a apenas básico, mas são todos insatisfatórios. De 6 a menor do que 7, nós temos o que o Ministério da Educação, as secretarias estaduais de educação, consideram como sendo um desempenho suficiente. Eu chamaria de um intermediário número 2, mas digamos, suficiente 1.
De 7 a menos de 8, seriam suficiente 2, proficiente. De 8 para frente, avançado e excelente. Portanto, o Brasil, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edições da Prova Brasil e do IDEB, ao longo, portanto, de 18 anos, pois cada edição é bianual, as provas são aplicadas a cada 2 anos, o Brasil evoluiu quanto? De 4, a menor nota, a 5,7, a maior nota, na escala de 0 a 10. Ou seja, cresceu em 18 anos 1,7. 1,7. Se nós vamos dividir 1,7 por 18 anos, isso dá menos de 1/10 por ano, ou menos de 2/10 por biênio. Desse jeito, nós chegaríamos ali no 7, por volta talvez do ano 2080. É um desempenho completamente insatisfatório, socialmente inaceitável e que testemunha que nós temos uma grave crise na educação básica brasileira na linha do aprendizado, da qualidade. Entretanto, só para lhes fazer um brevíssimo resumo, com a Constituição de 1988, o Brasil passa, na democracia, a viver uma revolução pelo lado da provisão de meios e da inclusão. Vejam bem, até antes da Constituição brasileira de 1988, sob a democracia, estados brasileiros e municípios brasileiros não investiam cada um nunca sequer 10% de seus orçamentos no que hoje nós chamamos de educação básica. Não havia educação infantil. A única universalização, até certo ponto, foi para o antigo grupo escolar, 1ª a 4ª série. O antigo ginásio, 6º ao 9º ano de hoje, não eram todos que chegavam lá. E para vocês terem uma ideia do que acontecia no ensino médio, quando eu assumi a Secretaria de Estado de Educação, eu me assustei com o que eu descobri. Eu gosto muito de fazer pesquisa em cima de dados educacionais. Dos 853 municípios mineiros, somente 315 tinham oferta pública em escola estadual de ensino médio. Ou seja, 538 municípios mineiros não tinham nenhuma escola pública de ensino médio. Os alunos afortunados que concluíssem o ensino fundamental, não sendo de classes médias ou abastadas, interrompiam seus estudos por falta de oferta de escola pública de ensino médio. Eu tive a felicidade de convencer o governador, obter o apoio dele, e em 6 meses, nós, usando a escola estadual existente, em geral ociosa à noite, criamos o ensino médio nos 538 municípios que não possuíam essa modalidade de ensino, universalizamos. Vocês terem uma ideia, com a Constituição de 1988, e eu vou explicar por que isso foi possível nós termos feito em Minas Gerais, por obrigação constitucional, é um dos artigos do capítulo da educação, está dito, doravante, ficam obrigados estados e municípios a investirem o mínimo de 25% de seu orçamento de receitas correntes em educação pública gratuita para garantir a universalização. Nós passamos de menos de 10%, na verdade, menos de 8%, que era o máximo que os estados e municípios então investiam, para 25% ou mais. Então, passamos a dispor de algo que o Brasil nunca teve: recursos orçamentários garantidos pela Constituição brasileira para financiar a educação básica, pública e gratuita. A partir de 1995,
nós tivemos uma inovação no Brasil que se baseou na experiência de Minas Gerais, naquela época recente, que foi a ideia de autonomia administrativa, financeira e pedagógica da escola. O então ministro Paulo Renato de Souza, ministro da Educação, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, fez com que cada escola municipal e estadual brasileira tivesse o direito a se organizar como unidade orçamentária executora, com conta bancária própria e um conselho fiscal. Com isso, o Ministério da Educação passou a usar os recursos do salário educação, transferindo-os diretamente à conta bancária de cada escola brasileira, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, com base num per capita aluno. Isso foi uma revolução democrática e gerou uma enorme inquietação, porque todos os donos do poder mais conservadores, governadores, prefeitos, ficaram indignados porque julgaram que doravante perderiam o controle político sobre as escolas, que agora elas teriam mais autonomia financeira, pedagógica e administrativa. Ao lado disso, também baseado na experiência de Minas Gerais e com base na Constituição, houve uma discussão muito rica. A escola pública é estatal, porque o Estado provê os recursos para contratar as pessoas, pagar os salários, manter o transporte escolar, a merenda escolar, a infraestrutura física, os equipamentos, a formação, ou ela é pública e deve ser comunitária com gestão participativa. Comunitária de quem? Da comunidade, pais de alunos, por exemplo. E isso foi o conceito que orientou o Ministério da Educação para instigar ou encorajar a escola pública brasileira a democratizar a sua gestão, trazendo as famílias e, tanto quanto possível, introduzindo uma cogestão participativa. A direção escolar, parcerias com empresários, com ONGs, com associações de bairro, com qualquer entidade que quisesse cooperar com a escola, além, obviamente, das famílias representadas no chamado colegiado escolar. Essa foi uma ideia muito nobre. Naquele período de 1995 e 98, vejam as coisas que aconteceram na educação básica brasileira. Primeira delas, foi criado o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Por quê? Descobriu-se que cerca de 10% das crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade, não se falava 6 a 14, porque o fundamental de 9 anos seria criado somente em 2007. Então, na época, a educação infantil, que praticamente inexistia, o pré-escolar tinha 3 anos, primeiro período, segundo período, terceiro período. A criança ficava lá até 6 anos e 11 meses, e aí passava ao ensino fundamental, primeira série. Vejam bem, imaginava-se que a criança seria iniciada na alfabetização somente a partir dos 7 anos de idade, na contramão do mundo, que já começava a alfabetizar aos 6 anos de idade. Seja como for, a criação do Fundef significou o quê? Doravante, cada município e cada estado, orçamento da educação, criou-se um fundo contábil. Dos 25%, 4/5 iriam para um fundo nacional contábil. E esse dinheiro seria redistribuído às redes municipais e estaduais segundo o número de alunos matriculados. Por isso é que eu consegui fazer a municipalização dos anos iniciais. Foi por isso. Os prefeitos não queriam municipalizar porque entendiam que isso aumentaria custo. Concurso para professor, novos professores, folha de salário, investimento em obra, equipamento, manutenção de escolas, sem ter nenhuma compensação que não fosse o seu orçamento. Com o Fundef, você agora recebe esse dinheiro se e somente se tiver aluno. Então, todo mundo queria ter aluno para receber os recursos do Fundef. Foi quando nós entramos e eu coordenei a municipalização em toda Minas Gerais. E fiz um acordo com os prefeitos.